Olá, esta é a aula número 7 para os alunos do segundo ano do ensino médio, a última aula do ano. E aí nós vamos resolver dois exercícios envolvendo o cálculo de volume, que é um dos temas que pelo menos seriam trabalhados lá nas atividades do CMSP, tá? Então, nós vamos fazer uma questão da ETEC e outra questão do Enem envolvendo o cálculo de volume de sólidos geométricos, é a parte da matemática que nós chamamos de geometria, no caso a geometria espacial, tá? Então a atividade que nós vamos fazer é uma questão aqui do exercício 10, que tem a ver com a ETEC 2019. O prêmio Nobel foi criado por Alfred Nobel, que deixou em testamento parte de sua fortuna para que se fosse criada uma fundação a fim de premiar pessoas que prestassem grandes serviços à humanidade. Você já deve ter ouvido falar, o prêmio Nobel da paz, da economia, da ciência, tem vários tipos, né? Da química, da física e tal, tem vários tipos aí, tá? Em 2017, a Fundação Nobel aumentou o valor da premiação atingindo 12%, em 12%, atingindo o valor de 9 milhões de coroas suecas para cada uma das modalidades de premiação. Além do prêmio em dinheiro, o vencedor do Nobel recebe uma medalha em formato de ouro circular, né, uma circular, com 66 milímetros de diâmetro e um diploma. O vencedor do prêmio Nobel deseja encomendar a construção de uma caixa para acomodar a moeda que recebeu como parte da premiação. A caixa terá o formato de um paralelepípedo com base quadrada, sobre qual sabe-se que as medidas do lado da base, então está falando da parte de baixo, né? É 4 milímetros maior que o diâmetro da medalha. Então a medalha é 66, a parte dessa caixa tem que ser 4 milímetros maior, justamente para acomodar a moeda com tranquilidade, né? O volume total é igual a 147 centímetros cúbicos. Uma coisa importante de observar é que a medida da moeda foi dada em milímetros e o volume total foi dado em centímetros cúbicos. Então a gente precisa fazer uma conversão, né? A medida do qual a caixa será feita tem espessura desprezível, ou seja, o material que for utilizado, sei lá, madeira, papelão, alguma coisa assim, a espessura, a grossura da caixa será desprezível. A gente não vai considerar, somente as medidas que ele deu da moeda e o volume total, certo? E aí ele quer saber qual é a altura da caixa em centímetros, tá? Eu coloquei aqui mais ou menos o desenho, vocês têm aí na folha, né? E aqui eu coloquei aqui para a gente poder analisar. E aí o que a gente tem que começar a calcular? Tem que começar a calcular qual é a medida da altura. O volume ele deu 147 centímetros cúbicos. A medida que eu chamei de A e A, porque A e A são dois valores iguais. E tem que saber a medida H, que representa a altura, tá? Para calcular a medida da base, o que nós vamos fazer? Se a moeda tem que ter 66 milímetros mais 4, já vai dar o valor, né, da medida, só que em milímetros, tá? E aí nós vamos ter que fazer a conversão dessa medida, porque como o volume foi dado em centímetros, então tem que trabalhar com centímetros. Como que nós vamos fazer para fazer essa conversão? Tem várias maneiras, dá até para fazer direto essa conversão, mas caso você tenha alguma dúvida, eu já coloquei a relação aí, que 1 centímetro é igual a 10 milímetros, tá? E aí, por exemplo, ali vai ser 60 mais 4, vai dar 66 mais 4 vai dar 70, né? Então 70 milímetros é igual a quantos centímetros? Já dá para fazer até de cabeça. Se não conseguir, pode fazer por regra de 3, alguma coisa assim, tá? Então tem que usar aquela medida em centímetros. Dito isso, aí o volume de uma maneira geral é a área da base vezes a altura. No caso aí vai ser a área da base, ou seja, a medida que der ali, você vai fazer elevado à segunda potência, porque é um quadrado, é a área de um quadrado, né? Então, por exemplo, se for 5, vai ficar 5 vezes 5, já dá a medida. E aí o que acontece? Para achar aquela altura, a área da base, que é a medida A vezes ela mesma, você está multiplicando, passa dividindo.
passando e dividindo, você vai conseguir achar qual é a altura. Então eu deixei mais ou menos aí o roteiro, aí você tenta fazer o cálculo para descobrir qual é aquela altura que é uma das unidades que tem lá, tá? Uma das alternativas. Último exercício, Enem 2016. Em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem de produção de grãos, no formato cilíndrico reto, sobreposto por um cone. Então falou de dois sólidos geométricos, primeiro o cilindro, depois o cone. E as dimensões estão indicadas na figura, já já a gente coloca a figura. O silo foi cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Então, a unidade cúbica, só para lembrar, nós já falamos bastante sobre isso aí, os bimestres anteriores, ela tem elevado à terceira potência, que a gente lê cúbico, tá? Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Aqui está o formato, né? São 3, mas a gente vai calcular o volume de 1 e aí vai ver aquela parte do caminhão, o que nós vamos fazer, tá? Então a parte mais clara em branco é um cone, certo? E a parte mais escura em um tom de cinza é o cilindro. Para dar o volume desse silo, tem que somar os dois volumes, tanto do cone quanto do cilindro. Não sei se vocês já assistiram filme americano, alguma coisa assim, daqueles formatos geralmente de metal, parece uma caixa d'água gigante, né? E aí é usado para armazenar, no caso aí do exercício, grãos, tá? Utilize 3 como aproximação de π e a pergunta é: o número de viagens que um caminhão precisa fazer para transportar todo o volume de grãos armazenado no silo é... Aí tá as alternativas. Nós vamos ter que primeiro calcular o volume, né, do silo, o volume total, e aí depois calcular o número de viagens. Cada viagem do caminhão leva 20 metros cúbicos, tá? Bom, o volume do cone é dado por essa fórmula aqui que nós já estudamos. Vocês têm aí na folhinha, se não tem, utiliza aí. E aí vamos substituir as medidas. O π igual a 3, o raio não está dando do cone, mas se a gente observar o raio do cilindro é o mesmo, né? Então é 3 metros, tá na parte de baixo da figura, você vai ver que é a mesma medida. E a altura é 3 também, então vai ficar um monte de 3 aqui, né? Então 3 do π, o 3 elevado ao quadrado, que é o raio, né? Vezes 3, que também é a altura, está lá o perpendicular, forma um ângulo de 90 graus com o raio. Se você quiser, pode cancelar um desses 3 que está aí e aí fazer o cálculo dos valores que sobrar. Ou o primeiro ou o último, fica mais fácil, só cortar e aí sobra pouca coisa para fazer. No caso do volume do cone, eu coloquei 2 vezes o cone, né? Mas o volume 2 aqui, que é o cilindro, tá? Então o que você vai fazer? Você vai substituir as medidas, que é o V2, o segundo volume, para depois somar nessas medidas. Então o volume do cilindro será essas medidas. O 3 é o π, o raio também é 3 e a altura agora é 12, tá? Que a gente está falando da parte cinza, certo? Então resolve a potência primeiro, depois faz as multiplicações. E aí no final a gente tem o volume total. O que é o volume total? Você vai somar os dois resultados, tá? O volume 1 e o volume 2, o volume do cone e o volume do cilindro. Depois que fazer isso daí, vai dar um volume total do silo. E aí o que acontece aí, né? Somando esses valores, você vai ter o volume total do silo. Se cada caminhão leva 20 metros cúbicos, para dar um número de viagens, a gente vai ter que fazer uma divisão, certo? Divisão já resolve o problema. Então, o volume total, que é a soma dos dois volumes, dividido por 20 metros cúbicos, que é o número o volume que cada caminhão consegue levar. Ele falou que é só um caminhão para transportar tudo isso daí, tá? Feito isso, toma cuidado com a pegadinha, não vai dar um número exato, então você vê lá qual é o número que você consegue colocar no número de viagens, tá? No total, tudo bem? Então é isso para a aula de hoje. Qualquer dúvida já sabe os caminhos a seguir, tá bom? Um abraço a todos, até!